Oi pessoal, tudo bom? Eu sou Deidiane Carneiro, psicóloga, e hoje eu quero falar com vocês, conversar um pouco aqui sobre as nossas emoções. E esse vídeo ele vai ser dividido. Não vou colocar todo o conteúdo de hoje aqui nesse vídeo, a gente vai ter outro depois. E eu quero falar sobre emoção, né? O que são as nossas emoções? Qual a função das nossas emoções? E sobre regulação emocional, certo? Mas antes de eu começar esse vídeo, assim, sobre o conteúdo em si, eu quero fazer alguns questionamentos que vai servir até de reflexão pra gente aqui dar continuidade, tá? Pra gente tentar refletir um pouco até sobre esse conteúdo. Então, o meu primeiro questionamento é o seguinte: você reconhece as suas emoções? Você consegue lidar com as emoções quando você sente ali ela, né, no seu corpo? Você consegue lidar com essas emoções? Ou você simplesmente aceita ou ignora? Ou tenta parar aquilo ali que você está sentindo, né? Tentar ali parar com aquilo que você sente naquele momento. Pessoal, é muito importante que todos nós, seja criança, seja adolescente, adulto, todos nós possamos aprender sobre as nossas emoções, né? Sobre como praticar a regulação emocional. Isso é muito importante até para a gente conseguir alcançar os nossos objetivos de vida, entende? E não existe uma forma certa ou errada de lidar com as nossas emoções. Existem habilidades e estratégias que funcionam para determinada pessoa. Por exemplo, algumas habilidades, algumas estratégias de regulação emocional que funcionam para fulano, pode ser que não funcionam para mim. Então, cada pessoa tem ali algumas estratégias e habilidades que funcionam melhor para ela em relação à regulação emocional. E nesse vídeo eu quero falar sobre emoções, sobre as funções das nossas emoções e sobre regulação emocional. E também, não será nesse vídeo, mas eu irei falar sobre algumas habilidades, algumas estratégias que a gente pode estar ali, né, aprendendo no nosso dia a dia, colocando em prática no nosso dia a dia, na verdade, para ali, quando a nossa emoção, né, possa estar ali elevada, com uma intensidade ali, possa estar disfuncional diante de algum momento da nossa vida ali, no nosso dia a dia, que a gente sentir, perceber que essa emoção, ela tá ali intensa e que a gente possa estar, né, sabendo lidar com ela naquele momento. Então, isso vai ser para um outro vídeo, as habilidades, algumas habilidades que eu vou estar passando aqui, tá? Mas nesse vídeo eu vou falar sobre as emoções, as funções das emoções, tá bom? Pra gente conhecer mais sobre isso, que é muito importante para nossa vida, é muito importante, como eu falei, pra gente alcançar os nossos objetivos, pra gente caminhar em direção àquilo que é importante pra gente e que a gente consiga alcançar esses objetivos. É muito importante que a gente consiga aprender, né, a praticar e aprender e praticar a regulação emocional e conhecer sobre as nossas emoções. Então, o que são as emoções? As emoções, elas são resposta do nosso corpo. São manifestações subjetivas que são desencadeadas, vamos dizer assim, por meio de aspectos biológicos, na verdade, por meio de uma interação de aspectos biológicos e sociais. Por exemplo, como é que você sabe quando você está ansioso ou quando você está ansiosa? Você provavelmente sente ali algumas reações no seu corpo, né? Sente ali um coração mais acelerado, uma respiração mais ofegante, mais rápida. Você sente a mão suar. Então, são sensações no seu corpo ali informando que você está tendo uma emoção. E os nossos pensamentos e sentimentos também estão ali relacionados. Por exemplo, algum pensamento que a gente possa ter, passar ali pela nossa cabeça, né, um pensamento automático, vamos dizer assim,
pode desencadear uma emoção no nosso corpo. Assim como alguma emoção, né, alguma sensação ali no nosso corpo pode desencadear um pensamento. Então, esses dois, eles estão interrelacionados também. Então, é bom a gente sempre prestar atenção, né, quando a gente sentir alguma coisa, o que eu estou pensando, né? Será se isso condiz com a realidade que eu estou pensando? Então, é sempre bom a gente questionar ali os nossos pensamentos também, porque eles podem estar ali desencadeando uma emoção no nosso corpo. E dependendo da história de vida da pessoa e da interação que ela teve ali ao longo do seu desenvolvimento, essa emoção, ela pode variar em nível de intensidade e de duração. E não existe uma emoção boa ou uma emoção ruim. Existem emoções agradáveis e desagradáveis. Todas as emoções, elas são bem-vindas, todas as emoções, elas são necessárias, importantes, todas as emoções têm uma função. E agora a gente vai falar sobre as funções das nossas emoções. As nossas emoções, elas nos motivam e nos organizam para a ação. Em situações que a gente não tem tempo ali para pensar como agir, as nossas emoções, elas nos direcionam para a ação. Por exemplo, eu tô atravessando a rua e de repente eu percebo que vem um carro em minha direção numa velocidade assim bem, né, elevada. E aí eu corro para atravessar mais rápido essa rua. Nesse momento que eu corro, né, eu tive um impulso de correr. O que é que acontece? A emoção medo, né, que sinalizou ali um perigo. Lá vem um carro em uma velocidade, né, e, né, posso ser atropelado. Então, rapidamente essa emoção, ela me impulsionou para uma ação, né, para correr, para me livrar de um perigo. Isso é automático. Então, as nossas emoções, ela nos prepara ali, nos motiva para uma ação. Eu não preciso ficar pensando, lá vem um carro em uma velocidade muito elevada, eu preciso correr, senão ele vai me atropelar. Não, a gente não vai ficar pensando sobre isso. Então, a nossa emoção ali, ela teve uma função funcional, né, muito importante, que é nos livrar ali de um acidente. Então, a emoção medo, cumpriu ali com a sua função de, né, impulsionar para que a gente pudesse sair ali, que eu pudesse sair ali do meio da rua para não ser atropelada. E toda emoção vem junto com o impulso de ação, uma vontade de fazer algo. E esse impulso, ele pode ser efetivo em relação às nossas metas, aos nossos valores ou não. A gente é que vai escolher como agir. E outra função da emoção é comunicar aos outros. Muitas vezes não precisamos verbalizar para comunicar ou influenciar um comportamento de uma outra pessoa. Expressões faciais, nosso tom de voz já faz isso pela gente. Por exemplo, se eu tô chorando, cabisbaixa ali, né, toda desanimada, é o suficiente para uma pessoa ela entender que eu tô triste e provavelmente me oferecer ali um acolhimento. E outra função da emoção é que elas comunicam a nós mesmos. Nossas reações emocionais, elas nos fornecem informações importantes sobre uma determinada situação. E é muito importante que a gente procure entender, né, o que essa emoção ela quer nos dizer. Até para a gente verificar se essa emoção ela condiz com os fatos, se ela condiz ali com o contexto que eu estou vivendo, certo? E o que ela quer me informar naquele momento? Será se eu me senti cansada, estressada? Será se essa emoção ali, ela não está sinalizando que eu preciso de um descanso, que eu preciso tirar um pouquinho de tempo para mim, me acolher, né? Então, a gente ficar atento às nossas emoções, para verificar se realmente condiz ali com o que a gente está vivendo naquele momento, né? Então, essas são as funções das nossas emoções. Então, pessoal, todos nós temos a capacidade de sentir as emoções e nós iremos sentir. Não tem para onde fugir. Todos nós, enquanto estamos vivos, a gente sente
e a gente também percebe. Se a gente estiver consciente, também a gente vai perceber. Então, eu vou listar aqui para vocês 10 emoções básicas que todos nós sentimos, todos nós iremos sentir, tá? Então, eu vou listar aqui as 10 emoções básicas, que é o medo, a raiva, a vergonha, a culpa, inveja, ciúme, felicidade, nojo, tristeza e o medo. E assim, não devemos fugir das nossas emoções e nem devemos, porque todas as nossas emoções são importantes, certo? Elas servem para nossa sobrevivência. Lembra do exemplo de atravessar a rua, do medo? Ela ali, né, preservou a minha vida. Então, ela evoluiu junto, né, com a gente, no decorrer dos tempos, porque ela é importante pra gente, certo? Mas tem momento que essas emoções, elas estão numa intensidade elevada e que a gente precisa ali estar regulando elas. E é para isso que tem técnicas e estratégias para que a gente possa estar regulando essas emoções e que a gente possa ter uma vida mais funcional, entende? A maneira que a gente reage às nossas emoções e a maneira como a gente experiencia essas emoções, ela tem muita influência em relação ao nosso contexto ambiental, naquele que a gente se desenvolveu. E existem ambientes que são validantes e ambientes invalidantes. Os ambientes validantes são ambientes saudáveis que nos ajudaram ali a identificar as nossas emoções, a nomear as nossas emoções, a aprender mais sobre as nossas emoções e, consequentemente, a regular as nossas emoções de uma forma melhor. E tem os ambientes invalidantes, que infelizmente, devido à falta de habilidades, pode ter sido, não ajudou muito nessa questão, né, da gente entender sobre as nossas emoções e regular as nossas emoções. E no próximo vídeo eu irei falar sobre regulação emocional e irei também falar sobre os ambientes validantes e os ambientes invalidantes para que você entenda melhor sobre isso, certo? Então até o próximo vídeo, tá bom? A gente vai continuar com a questão das emoções, a gente vai continuar a falar sobre as nossas emoções e não esqueça, as nossas emoções, elas são muito importantes, certo? Elas servem para nossa sobrevivência, tá bom? Então, até o próximo vídeo e beijo, grande abraço!